Mindset é a forma de pensar. É a forma que você tem usado para colocar cada crença, cada verdade e cada processo que você vem usando nos seus hábitos, no seu modo de operações, operandi, enfim, para funcionar na sua vida. E essa questão da mentalidade é um ponto de virada, tá certo? É um ponto de virada. Eu entendo vendas como algo, como um processo e não um evento. Você chega lá no fim e tem um evento do fechamento, mas você fez um processo passo a passo, ponto a ponto, que vai desde uma identificação ou de um imóvel ou de um cliente e sua necessidade, ao processo de um fechamento. Normalmente, esse ciclo de negócio ele dura em torno de 6 meses, em média. Vocês concordam com isso? Às vezes mais. Então, muitas vezes, você tem que estar focado no processo e não no evento. Tá? O que eu tenho feito nesses últimos 10 anos é estudando as vendas grandes. As vendas grandes. E nesses últimos anos, com muito mais foco, porque foi quando eu escrevi meu livro e eu comecei a entender toda a perspectiva da mentalidade que está por trás de uma venda grande e de uma compra grande. Nós não temos duas coisas separadas. Nós estamos no momento de uma venda e no momento de uma compra. Você está louco para vender e seu cliente está querendo comprar. Só que você está no meio entre uma pessoa que quer valorizar o seu imóvel e uma pessoa que quer gastar o menos possível no imóvel que quer comprar. Então, você tem que se posicionar em uma mentalidade do ganha-ganha, sempre. Os dois lados ganham. Você se posicionar de uma maneira onde você defende o vendedor e não o comprador, ou vice-versa, é uma atitude de perde-ganha, tá certo? Na mentalidade do seu cliente. Como é um processo, esse processo está muito mais ligado a soft skills. O que são soft skills? São habilidades de relacionamento, né? Se quem não conhece, vai dar uma procurada depois aí. São habilidades da inteligência emocional que se chama soft skills. É a habilidade de relacionamento, é a habilidade de comunicação, é a habilidade de tratar de um assunto com clareza, é uma habilidade de você conquistar a confiança, é a habilidade de você ser claro e, ao mesmo tempo, ser cuidadoso, é a habilidade de você se movimentar através de meios de comunicação múltiplos, é a habilidade de você conseguir fazer seu nome e também a habilidade de você apresentar suas propostas de uma maneira muito versátil, tá certo? E a principal habilidade é se adequar ao cliente, sabe? Se adequar ao cliente. E quando eu falo de se adequar ao cliente, eu não estou falando, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Sandro. Pode falar. Felipe, o microfone dele tá mudo. Ficou, então, agora, né? Deixa eu ver aqui. Uhum. Não, é para tá Okay, voltando aqui. Okay. Pronto. Pronto, ok? Então, o que acontece? A principal habilidade é você conseguir se adaptar rapidamente ao cliente. E o rapport. Rapport, quem já ouviu falar, rapport é uma técnica muito louca, muito eficiente. Por que ela é louca? Eu digo muito louca porque as pessoas entendem o rapport como apenas uma imitação do cliente. E de imitação não tem nada. Rapport é um processo de aceitação, um processo de validação mútua, é um processo de afinamento na comunicação e, principalmente, um processo que a gente chama de calibragem. Calibragem é você se adequar ao ritmo, a todo o comportamento, as perspectivas que o cliente tem. Tá? A perspectiva que o cliente tem de como ele vê essa compra, de como ele vê esse bem, de quanto vale o dinheiro para ele, de quanto vale aquele posicionamento, aquela localização, de quanto vale as prioridades da esposa, as prioridades da família, de quanto vale aquele processo para ele de identificar, né? De identificar no produto o seu sonho perfeito. Tá? Então, vai de um processo muito mais amplo. E o que eu vejo mais claro que a gente tem que mentalizar, né? Mentalizar que vai dar certo, que vai ser fechado, que vai não sei o quê. Mas, olha, eu tenho assistido muito programas no mundo inteiro, né?
na TV aberta, estudando livros. E a vida grande, o produto é o de menos comparado ao processo. Ou seja, se você for desde o início um cara claro, transparente, paciente, cuidadoso, amoroso com o seu cliente, atencioso com todas as pessoas da família, certo? Se você combinar com ele, cumprir, se você tiver dentro de um processo consistente, aí quando a gente tem um cliente, até agora que eu falei, é quando você tem um cliente e um produto. Cliente que quer um produto específico e você está atrás desse produto naquela, ok, vamos ver mais outro, vamos ver mais outro. E consistente nos seus processos. O que são os processos? Conhecer tudo, todos e todas as formas que estão apresentadas, disponíveis no mercado. Sejam lançamentos, sejam produtos novos, sejam produtos dentro de 10 anos, sejam produtos mais velhos. Independente da idade, você tem que se adequar à necessidade do cliente, tá certo? Muitas vezes você chega para o seu cliente, vai mostrar um produto e diz assim, esse ele vai fechar. Cara, sai dessa ansiedade, larga essa ansiedade. Não vai funcionar assim. O processo é mais importante do que o produto. Escuta o que eu estou te dizendo. Se a tua perspectiva está em conhecer todos os produtos que estão disponíveis e você consegue fazer um filtro para se adequar em 4, 5, 6 para mostrar para o seu cliente, você ainda está no processo. Se você mostrou 1, você ainda está no processo. Se você mostrou 12, você ainda está no processo. Tá certo? As habilidades comportamentais, as habilidades emocionais e a capacidade de ter paciência, resiliência, estar mais do lado do seu cliente para ele conseguir fazer a melhor escolha, ao invés de você estar na ansiedade, naquele processo, sem paciência, doido para que o negócio feche. Aí você já está o quê? Contando com o ovo na galinha. Isso acontece demais. Aí eu vejo, vários amigos meus são corretores também, e eles olham para mim e dizem assim, Sandro, estou com um negócio ali na agulha para fechar. Sandro, estou com um negócio ali na agulha para fechar. Sandro, estou com um negócio ali na agulha para fechar. Aí o que acontece? Ele começa a pressionar o cliente a fechar. E ele sai do processo. Porque ele está pressionando o cliente a fechar o produto, não a alcançar o sonho dele. Estão entendendo? Está claro? Aí você fica nesse processo de pressão. E quando acontece essa pressão, o que é que acontece com o processo? Vai por água abaixo. O seu cliente está entendendo que você está mais interessado em fechar o negócio do que alcançar o sonho dele. E como a Michele falou, é o terceiro maior sonho e em nível de escala é o primeiro em prioridade quando se fala de uma pessoa casada, que tem filhos, que tem uma carreira feita, que é uma pessoa acima de 30 anos. Tá? Então, foca o processo. E quando eu falo de processo, você tem que ser muito bom em conhecer o mercado inteiro, como eu falei, todas as opções disponíveis, conhecer toda a sua base de clientes. Por que você tem que conhecer a base de clientes? Saber para que cliente você está trabalhando. Não só, Sandro, eu trabalho para um produto de uma base de R$1 milhão, de 700 a 1 milhão e 200, tá? Então, você tem que conhecer a natureza dessas pessoas, a característica psicossocial dela. Aí você tem que entender qual é a profissão, você tem que entender qual é a renda familiar, você tem que entender as demandas da família, você tem que entender tudo isso. Isso é processo. Isso é processo. Entendeu? Quando você for falar de alguma coisa, você vai dizer, olha, eu vi um produto tal que você vai amar. Não fale isso. Diga assim, cara, eu dei uma olhada, senhor João, num imóvel sensacional e eu pensei em todas as pessoas da sua família. O Joãozinho, que é filho dele, a Gabriela, que é a filha, a Dona Maria, que é a esposa. E aí você junta um processo decisório e não um produto como processo ou como o evento. Está me entendendo? Está claro para você isso aí? Faz sentido até agora? Quem se faz sentido, levanta a mão aí, por favor. Se faz sentido, levanta a mão. Então, Ei, Sandro, quando eu olho... Sandro, Oi. até para o pessoal entender, assim, porque hoje tu é um profissional gabaritado, mas eu queria só que tu metesse na história, só a história da Headley e da parceria que tu fez naquele teu relacionamento, que foi quando tu evoluiu mesmo, entendeu? Para eles entenderem de onde é que tu veio, entendeu? Assim, junto com a tua história que tá falando, entendeu? Tá. Gente,
eu poderia falar, eu sou formado em administração, eu sou pós-graduando em marketing estratégico, eu sou master coach desde 2010, fui um dos primeiros master coaches de Fortaleza, sou consultor há 23 anos, trabalho em vendas há 25, desde os meus 18, tá? Fui acostumado desde os meus 21 anos a fechar negócios grandes, ou seja, consultoria, é fechar projetos de 60 mil reais com papel na mão e a sua garganta. Tá? Ou seja, mostrar para o cara como é para o empresário que estava ali com dificuldade com a equipe, com dificuldade com o processo de vendas, com o seu gestor, sem conseguir vender e levar o cara a um faturamento desejado. Tá? Então, assim, e eu trabalhei 8 anos, fui sócio 8 anos, nos meus primeiros 8 anos de trabalho em consultoria, fui sócio do Paulo Vieira, tá? O maior master coach, o maior coach da atualidade, o maior profissional da inteligência emocional da América Latina. É o cara que mais coloca gente em curso, talvez, no mundo atualmente. Só talvez ele e o Cardone, que sejam pau a pau, olhe lá. Mas isso é só uma credencial que, para mim, hoje, importa pouco. Porque isso, às vezes, o palanque, para muitas pessoas, tá? Para muitas pessoas, está no front, né? No front stage. Né? Às vezes, você consegue subir ali por causa do marketing digital que você sabe fazer bem feito, mas às vezes a pessoa não tem background, não tem a experiência. E eu, todos os dias, tenho essa experiência para fechar vendas grandes. E a área de imóveis foi uma das bases da minha pesquisa e que eu quero dizer para vocês, o processo é muito importante. E posso dizer uma coisa para vocês? Olha, olhando para uma lei que foi um estudo feito, chamado pelo Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto era um cientista, ele era contador na época e era um cientista dos números, e ele foi desafiado pelo seu próprio ego, sua própria profissão na época, de estudar os eventos e a relação entre sucesso e fracasso, e a relação entre tentativas e erros, e todo um aparato de informações que levam a crer, e tudo isso se confirma, tá? Eu que trabalho como administrador há muito tempo, que 80% das vendas são feitas para 20% dos clientes que você tem. 80% das vendas são feitas para 20% dos produtos que você tem. Agora eu vou levar para o meio profissional dos vendedores. Esse é mais restrito ainda. 20% das vendas realizadas no mercado imobiliário 80% das vendas do mercado imobiliário são feitas por 20% dos corretores. E pasmem por essa informação que eu encontrei. Pasmem, fiquem assim, de queixo caído. Sabe quantos por cento desses 80%, dos 100 das vendas feitas, sabe quantos por cento dos vendedores, dos corretores, são responsável por 55% das vendas? 55% das vendas do mercado imobiliário, sabem? Não? 5%. 80% é dos 20%. E 55%, ou seja, desses 80%, 55% é feito por 5% dos corretores. O que é que eu venho trazer para vocês? Se não for novidade, se alguém souber, sabe por que esses caras são feras? Porque eles focam no processo. Eles são religiosamente disciplinados, destemidos, focados, persistentes, resilientes, engajados, comprometidos. Sabe o quê? Enquanto a maioria passa 1 hora, 1 hora e meia ali pesquisando, 1 hora e meia prospectando, 1 hora e meia, ele passa 7 horas. Enquanto o cara vai mostrar 3 imóveis para o cliente ficar, e aí ele vai fechar, ele mostra 15. O tempo que ele passa se informando, estudando, fazendo marketing digital, enquanto a maioria faz um vídeo por semana, faz uma postagem por semana, se comunica uma vez por semana com seus clientes, ele faz. Alguém fez um compartilhamento de tela aqui.
Deixa eu fechar aqui quem foi. Tá? Deve ter sido alguém sem querer. Deixa eu fechar aqui. Tá? Então, a grande maioria faz um volume de trabalho dentro dos processos pelo menos 7 vezes maior do que a grande maioria. Tá claro isso para vocês? Tá claro. Tá claro? Mas, Sandro, é porque eu sou mãe, eu sou pai, eu sou trabalho tal hora. Meu tempo não importa. Não importa se você vem, às vezes, usar isso como justificativa para você não vender. O seu bolso é que está sendo prejudicado. Suas metas pessoais é que não estão sendo alcançadas. A sua venda não está acontecendo. Os seus resultados dizem o que você faz. Tá? E, parafraseando um camarada meu, diz assim, isso é historinha que muitos utilizam para justificar o que não estão realizando. E eu não estou falando isso para você de maneira pontual. É você, Joana, José, Maria, não. Eu estou falando para a maioria dos profissionais de venda. Eles escolhem trabalhar com venda porque ganha mais que a maioria e pode ganhar mais do que a média. E quando eles vão para isso, eles acham que é fácil. E aí, quando eles acham que é fácil, eles esquecem do processo. E eles se focam na venda e no produto. Eles se focam na oportunidade. Eles não ampliam as possibilidades. Estão me entendendo? Está claro para vocês? Eu não estou aqui, eu sou muito claro e objetivo ao ponto de falar para vocês que não estou falando nem para desagradar ninguém e nem para ser também uma pessoa que sou o rei da razão. Longe disso. Ao contrário, eu tenho visto isso na prática. Sabe quando é que eu mais ganho dinheiro? É quando eu mais gasto o telefone. Sabe quando é que eu mais ganho dinheiro? É quando eu mais gasto combustível, visitando os meus clientes. Sabe, quanto mais eu ganho dinheiro, é quanto mais eu me comunico com os clientes, mandando WhatsApp, mandando olá, tudo bem, como vai? Mandando os parabéns, feliz aniversário, dando um feliz dia das mães, dia dos pais. Quando eu mais me dedico, é ali que eu ganho dinheiro. É ali que eu faço uma massa chamada o quê? Força de trabalho funcional a meu favor. Então, o processo de estudar o mercado, prospectar, visitar, mostrar imóvel, tomar um café com o teu cliente, conversar com o investidor, só para trocar uma ideia, apresentar oportunidades, também apresentar informações, sem nenhum mínimo de interesse imediato. Isso é processo. E eu falo sempre o seguinte, você tem sempre que se posicionar, mesmo que você seja um vendedor, você sempre tem que se posicionar junto com o seu cliente de uma maneira. Ou você é um vendedor comum, ou você é um consultor que faz venda consultiva, ou você é um amigo, ou você é o sócio dele. Você tem que se posicionar. Se você for só um vendedor, ele vai se descartar. Se você for um consultor, você tem que ser especialista. Se você for um amigo, um consultor e um sócio, quando eu digo sócio, por que é sócio? Porque você tem 5% da venda. Você é sócio. Né? Eu estou dando o exemplo do movimento imobiliário, né? Faz com 5%. Mas se você ganha 4%, a empresa que está te organizando, te dando produto tal e tal, ela tem a parte dela e isso é mais do que justo. A mamãe também ia querer. Tá, ok? Então, quando eu falo sobre isso para vocês, sobre processo, não tem o que você hesitar. Você tem que entrar no processo. Entrar no processo. Se você fizer, eu desafio vocês dentro dessa quarentena, desafio vocês. Se vocês pegarem esse tempo para estudar os 3 primeiros processos, que é conhecer o mercado, tudo que está disponível, e vai aumentar mais ainda, conhecer o mercado. Todos os lançamentos e tal. Ah, Sandro, mas eu só vendo da empresa. Show de bola. Mas você vai receber algumas vezes um em troca. Né? Você tem que conhecer o mercado para você comparar o seu com os demais. E todos que estão aqui, Sandro, vendem tudo. Eles não vendem só Vendem tudo. Então, se vende tudo, mais um motivo ainda. Então, quando você faz isso, você não está colocando seus ovos todos numa cesta só. Ou seja, só para um cliente. Você está colocando a sua visão do que é melhor. Então, você faz um filtro. Uma coisa é você só conhecer 3 e mostrar os 3 e não dá certo.
Outra coisa é você conhecer 250 imóveis, que tem muito mais por aí. No segmento de vocês deve ser mais ou menos isso. Selecionar o que mais interessa e chegar ao cliente com 15. E antes de mostrar, eu preciso conversar com o senhor para eu não perder o seu tempo. Por exemplo, eu preciso mostrar para o senhor não perder o tempo da gente visitar todos os 15. Vamos trocar ideia do que o senhor melhor acha? Aí vai lá e dos 15 você mostra 5. Ou mostra os 15 e ele escolhe 5. E ainda é processo. E você está ajudando ele, clareando as ideias. Porque se você for apenas mais um vendedor, sabe o que é que acontece? Ele vai chegar e vai conversar com outro vendedor e vai dizer, tu não tem outros aí para me mostrar, não? Porque você só mostrou 3. E se você tiver uma base de 250, você vai chegar para ele dizer o seguinte, ô, dona Joana, eu estou com 250 imóveis dentro do perfil da senhora e pesquisei os 250 e selecionei na minha seleção 15 dentro do que você precisa, seu esposo, seus filhos, dentro da sua realidade agora. E aí ele vai lá e vai dizer, cara, isso é personalizado, isso é um serviço personalizado, esse cara tem muito valor. E é processo. Fideliza, né, processo. Hã? Fideliza, né? Vai fidelizando, isso, né? Isso você vai gerando nele uma curva de valor. Porque, olha, independente de qualquer coisa, você é um serviço. Você é um serviço que ele que está vendendo está pagando. E o cara que está comprando também. Porque enquanto o cara que está comprando divulgou que está comprando, tem 4, 5 pessoas querendo vender para ele. Agora, eu duvido se você agir dessa maneira que eu estou te dizendo, ele vai te entender como mais um. Ou mais um. É verdade. Não vai te ver como mais um. Ele, quando você vai lá e faz uma apresentação show de bola para mostrar esses 15 produtos para ele, porque olha só, quando você vai fazer uma venda, tá? De 1.000, 1 milhão, e que você vai ganhar 40 mil desses 1 milhão, cara, quanto vale isso, hein? Quanto vale isso, hein? Quanto vale você ganhar 40 mil? Será que não vale você gastar 60 horas de trabalho? Será que não vale você sentar horas à noite perdidas, 3 dias virado à noite, para pesquisar o que é melhor para ele? Chegar com uma apresentação linda, mostrar, levar para a imobiliária, mostrar no telão, servir ali um café legal, uma água, sabe? Um negócio, tratar ele como um rei e uma rainha, antes de levar ele para ver os imóveis. Não vale você vestir a sua melhor roupa. Não vale você, mulher, fazer sua melhor maquiagem. Seu cliente de 40 mil reais não vale. Entendeu? Tá claro para vocês isso? Então, isso é processo. Isso é processo. Processo que você colocou como que uma mentalidade. Uma mentalidade de trabalhar o seu cliente, uma mentalidade profissional, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de possibilidades, uma mentalidade de foco, uma mentalidade de trabalho, uma mentalidade de todas as questões que estão envolvidas no processo de fechamento. Sabe o que é que vai acontecer? Você está dizendo, olha, cara, eu vou trabalhar quantas horas forem necessárias. E você está ali, né? Eu vou prever 60 horas de trabalho para esse cliente. 60 horas, sei lá, 100 horas. Não importa. Aí você faz um trabalho focando essas 60 horas, fazendo tudo que você pode, tudo que você deve, tudo, sabe? Você é um exímio profissional que o cara disser o seguinte, deixa eu procurar um erro nesse cara aqui, nessa mulher aqui, deixa eu procurar um erro nela. Na abordagem, na linguagem, na maneira de lidar comigo, na pressão, de falar o que eu quero ouvir, de dizer como eu gosto que ela... Tá entendendo? Nada. Aí a pessoa vai procurando, ela não vai encontrar. E quando ela não encontrar, sabe o que é que ela vai dizer? Olha, eu gostei muito de você. Eu vou comprar com você, independente de qualquer imóvel que você me mostre, até a gente encontrar o certo. A venda está fechada ou não? Certeza. Está fechada? Digam assim, se está.
Vou comprar com você independente. Se ele vai comprar em 6 meses, 2 semanas, 1 ano, vai comprar com você. Mas não é só isso que ela vai falar. Sabe o que ela vai falar? Ei, mas eu vou te indicar 3 amigos meus que estão querendo comprar imóvel. Porque eu posso indicar. Porque todo corretor por aí é o quê? Mercenário, não sei o quê, às vezes é mal educado, só pensa na venda, papapá, que é a grande maioria. Tá entendendo? Não estou julgando a classe, não, porque vendedor é assim. Quem confia em vendedor, levanta a mão. Vai, levanta a mão aí, quem confia em vendedor, vai. Diga assim, eu confio em vendedor. Vai, diga aí pra mim. Diga aí pra mim, vai. Eu amo vendedor. Depende do vendedor, eu dou né? meu dinheiro na mão dele. Vai. Diz aí pra mim, que eu tô doido pra ver quem é Hein? Pois é, você não confia em vendedor também. Por que esse cliente tem que confiar em você? Por que esse cliente tem que confiar em você? Só porque você é corretor de carteira, tem um Cresce e tal, e mostrou 2, 3 produtos? Nada. Balela. Acabou. Agora, alguém que possa confiar, que me respeite, sabe meus horários, faz como eu gosto, do jeito que eu quero. Rapaz, até marido e mulher. O cara, quando não dá o mínimo que a mulher espera, o que é que vai acontecer? Assim como se a mulher não der o mínimo que o cara espera, o que é que vai acontecer? Tá ali, ó, casamento, tudo certo, tudo 100%. Tudo já comprovado, venda fechada, né? Venda fechada. E aí? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Fazendo esse paralelo, é só uma analogia. Existe um lado existe um lado racional da venda que se chama fidelização. Existe um lado emocional da venda que existe lealdade. Nós devemos migrar a alcançar a lealdade. Entendeu? A lealdade. Eu usei essa analogia só para a gente entender que lealdade, a pessoa quando tem lealdade a você, ela não trai. Um cliente vai comprar com você o primeiro, o segundo, o terceiro, os dos filhos. Tá certo? Ter atenção a todos os detalhes da venda e o processo. Então, a primeira coisa que tem que virar, gente, a primeira coisa que eu falei foi o quê? Trabalhar o quê? Todo mundo junto, vai lá. Mentalidade. A mentalidade é, quem é que está pagando 40 mil reais para qualquer um, de qualquer modo? Qualquer hora? Por qualquer motivo? Só Sandro, porque quer um imóvel. O Minha Casa Minha Vida, que é imóvel de 120 mil, 130 mil, 140 mil, ele paga já quase 4 mil. E dá 2 mil e tanto para o corretor de comissão livre, entendeu? Um empreendimento o mais barato que tem. Tu imagina o médio e o alto, entendeu? Pois é, então eu estou falando, eu estou jogando para as pessoas, que eu sei que todos têm que entender que é como se fosse o seguinte. Eu vejo mais ou menos assim, tá, gente? Eu vejo alguns níveis de... Eu entendo muito as pessoas em relação às suas realizações por 4 crenças. 4 crenças. A crença sobre valor pessoal. 2, a crença sobre trabalho. 3, a crença sobre dinheiro. Tá? E a crença sobre investimento. Tá? Se você não se acha valorizado ou se não se acha que tem valor, sabe o que é que você vai vender? Produto barato e ainda vai ter medo. Ou só vai procurar produto barato. Ao invés de você procurar o produto mais top para mostrar para o teu cliente achando que ele vai decidir pelo melhor produto, você vai mostrar o mais barato e ele não vai decidir porque não tem qualidade. Segundo, crença sobre trabalho. Eu escolhi essa profissão porque eu trabalho pouco e ganho muito. E trabalho é uma roda, é como se fosse um motor que quando ele está falhando, ou seja, trabalhando ruim, pouco, ele não vira, ele não empurra, ele não tem potência. Então, se você acha que trabalhar em venda de imóveis é trabalhar
relativamente pouco tempo para ter ganhos expressivos, você deve estar naquela ideia de estar demorando 4 meses para fechar uma venda. Aí você diz, a cada 4 meses eu estou fechando, tá massa. Porque fechei hoje, tenho 4 meses de sobrevivência. Isso é um ponto. Então, muda essa crença de trabalho. Quando a gente fala em um país avançado, se a gente imaginasse um planeta avançado, como as pessoas trabalhariam? Elas trabalhariam pouco ou o seu trabalho também seria avançado? Ela demoraria para fazer o que você faz em um dia inteiro quanto tempo? Estão entendendo o que estou querendo dizer sobre trabalho avançado? Está claro isso? Então, isso é um processo mental. Mentalidade. Eu vejo direto, cara, direto. Eu não conheço vocês individualmente, mas o que eu mais vejo são pessoas querendo o quê? É o funcionário Romário. Sabe como é o funcionário Romário? Sabe não? Não. Só quer a garapa. Ele quer que eu lá faço. estar na pequena trave, na pequena área. Sandro, tem um termo que é o poita, né? Fica só ali no aguardo daquele cliente que já está cansado, exausto, e aí pega Isso. só para finalizar a venda. Né? Ele tem que ter muita sorte, mas esse daí é o que mais demora a vender, é o que fica ali, que deve estar na quarentena deitado na rede, né? Só Exato. empurrando o pé na parede ali, esperando voltar ao Então, ele instante. na grande área, ele faz o que na grande área? Ele está na grande área fazendo o quê? Hein? Esperando vir a bola. Tá me entendendo? Ele não sabe se posicionar na hora de ser zagueiro. Ele não sabe se posicionar na hora de armar o jogo. Ele não sabe se posicionar na hora de bater uma lateral, porque ele pegou ali, porque um vendedor não fez um bom trabalho, e aí ele recebeu ali sobrando a bola. Sandro, ele não sabe. Só dentro dessa tua analogia aí do futebol, uma vez eu assisti uma entrevista do Pelé, que simplesmente é o rei do futebol durante aí, é o rei do futebol, né? E uma das coisas que ele falou nessa entrevista foi que ele tinha a visão geral do jogo. Ele enxergava como se fosse de cima, como se fosse um drone, a posição de cada jogador. Então, ele não sabia só fazer gol. Ele sabia o que cada um, ele antecipava as jogadas na mente de cada jogador. Entendeu? Eu assisti algo que eu não me recordo agora, porque senão eu já botava o link aí para vocês. Ele ficava, Michele, antes do jogo, durante 20 minutos, com a toalha na cabeça, deitado, visualizando o que ele ia fazer. Cada jogada, cada passe, como é que seria? E ele ia lá e realizava. Só que isso daí era a hora do jogo, hein? Hoje quem faz isso é a inteligência artificial, né? Que hoje tem essa tecnologia. Mas antigamente, você imagina o nível de trabalho da cabeça, do cérebro desse homem, né? Então, assim, todos nós podemos, né? O jogador ainda é o protagonista. Quando ele pega a bola, ele é o protagonista. Quando a bola está na mão, aí fazendo analogia, quando o cliente está na tua mão, tu tá cuidando dele, tu sabe o que fazer, tu tá com a tua razão e a tua emoção alinhadas e equilibradas, ou tu entra naquele... O cliente vai fechar, ai meu Deus do céu, ai, ele vai fechar, eu vou perder. Aí ele começa a demonstrar toda essa insegurança. Eu estou fazendo isso aqui porque eu só me lembro daquele urso da Disney, tinha um urso, que era um urso cinza, marrom, que quando ele ficava desesperado, ele ficava andando para um lado e para o outro. É esse arquétipo que eu vejo. Por quê? Porque ele não acalanta o coração, ele não pensa claramente, ele não faz as coisas do jeito que é para fazer. Ele não tem o total domínio. Tá entendendo? E domínio é fisiologia. O domínio está no teu rosto, o domínio está no teu corpo, o domínio está de como tu fala com o cliente, quando tu escuta o cliente, a hora de falar, a hora de calar. Então, olhando para essa história do futebol,
O Pelé, vamos falar de vários. Michael Phelps, que foi da natação, Michael Jordan, que foi do basquete, o Federer do tênis. Essa galera é craque, correto? Craque. Sabe o que é craque? Nascer para fazer isso. Aí a pergunta é, mesmo sendo craque, quanto tempo eles treinam? Mesmo sendo craque, quanto tempo eles trabalham o processo? Mesmo sendo top, os caras top, como eles trabalham a bola, o processo de aprendizado, de efetivação, de retomada quando a bola está nas últimas, de posicionamento do campo. Você tem que ter, eu costumo dizer que posicionamento é um negócio fundamental. Na venda, a gente tem que ter visão panorâmica. Não é ver agora, é ver uma ideia ampla da coisa, começo, meio e fim. É olhar para trás o que você errou, o que acertou, olhar para frente como vai funcionar, olhar para o seu cliente uma visão ampla. Posicionamento estratégico, número 2. Você não vai vencer uma partida olhando apenas como atacante. Porque a bola vem de alguém e o campo é muito grande. E se você conseguir ver pelas 11 posições, olhar pelas 11 posições, você consegue acrescentar na tua visão algo muito maior. Visão panorâmica, posicionamento estratégico, ok? Você tem que se adaptar rapidamente ao cliente usando o rapport e você precisa se focar, tá? No posicionamento, como você vai lidar com o seu cliente. Ok? Então, essas 4 dicas que eu estou dando para vocês é para quê? Cara, quanto tempo você tem dedicado a prospectar por dia? Se não é por dia, é quantos dias você usa? Tem gente que faz assim, hoje eu vou passar o dia prospectando, é segunda. Amanhã eu passo o dia visitando. Quarta-feira, o dia pesquisando para quem eu prospectei, consegui contato e... Entendeu? Pesquisando o quê? Produtos e tal e tal. E aí, outro dia passando e-mail, outro dia fazendo todo o tempo. Ele tem uma rotina ou diária, começo, meio e fim do dia, horas para fazer tudo e se foca na disciplina de realizar, tá? Ou ele define um processo semanal, já que o ciclo é um pouco mais extenso. A gente aqui convencionou que é 6 meses, né? Entendeu? Então, por quê? Porque a gente está falando ainda do primeiro passo. Primeiro passo, prospectar, encontrar cliente, encontrar produto. Depois vem um processo de quê? De adequação do produto e a necessidade do cliente. Aí depois você vem um trabalho de relacionamento. Se relacionar. Depois você vem para o processo de quê? De apresentar as opções. Depois, e isso é o seguinte, existem muitas pessoas que elas, nesse processo inteiro, elas falam mais do que escutam. Não, mas é porque eu tenho outro, eu tenho outro, eu tenho outro, eu tenho esse é bom demais, isso é legal. Todos são os melhores. Todos os imóveis são os melhores. E eles mesmos não têm um senso crítico para mostrar esse senso crítico. Tá? Porque quando você faz esse exercício de ficar do lado do cliente, comprando com ele, aí o negócio fica massa. Sabe por quê? Porque ele diz assim, rapaz, está por mim. Entendeu? Porque quando você está do lado do cliente ali, dizer o seguinte, seu fulano, e se for assim, se for assado, e você chama para o lado de, olha, isso aqui não está legal não, vamos ver o que, é que a gente gostou muito do imóvel, mas a gente pode conseguir negociar por isso aqui. Do lado do cliente, é ele que vai realizar a venda. Agora, se for um investidor, e se for um cliente que tem 10 imóveis e que você é um dos vendedores dele, você tem que saber se posicionar. Ok? Então, mentalidade, processo, seja, como eu digo, não é brincando, assim, você tem que ser sinistro no processo, nos fundamentos. Você tem que ser sinistro no ponto positivo, né? Você tem que ser, assim, fora da curva nesse processo. Você tem que ser top no processo, ok? Não tenha receio de fazer um investimento. Olha, existe uma justiça
muito maior do que qualquer justiça. Qual é? Isso de Deus. Qual é a justiça, hein? De God. E ele vê. Ele vê o que você está fazendo. Ele vê. Às vezes ele tira um cliente, uma venda da tua mão ali, te coloca outra, assim, ó, pau. Cliente que tu já tinha desistido, que tu não estava mais nem achando que ia dar certo. Não é verdade? Quem aconteceu já isso? Levanta a mão. Perdeu um cliente aqui, aí de repente, na outra semana, o cliente que tu já tinha esquecido, nunca mais tinha conectado com ele, mas tinha feito um bom trabalho. Aí o cliente foi lá e, caramba, eu lembrei de ti e tal, dá certo agora, conseguiu financiamento, liberou aquilo disso aqui, estou empregado de novo, consegui juntar o dinheiro, meu pai vai dar a entrada. Aí a pessoa, bingo! Lembrou de quem? Da Winner. Lembrou da pessoa que o que trabalhou. Deus é muito maior do que sua ansiedade. E esse tempo que você está passando aí é para trabalhar seu coração. Você, seja uma da Elite, um do Winner, qualquer equipe que você seja, você tem que entender que o plantio é agora. O que você está gerando agora de venda foi baseado no plantio que você fez no passado. E o plantio daqui a pouco vai ser o que você fez hoje. E eu vou falar um pouquinho aqui a história para vocês sobre plantio. Preste atenção nessa. Tá? Eu conheci um dos maiores corretores do Ceará. Cara, é um monstro. A maioria dos grandes empreendimentos feitos de 2000 a 2015 foi ele que vendeu os terrenos. Tá? O nome dele é Eduardo. E uma vez eu sentei com ele e ele me deu uma aula. Tá? E ele sempre foi um cara fora da caixa e um cara fora de série. Ele, quando ninguém falava de data show, ninguém falava de apresentação, ele fazia apresentação para ou investidor, ou imobiliária, ou construtora, qualquer um, ele fazia apresentação de padrão elevado. Ele chegava, ele levava... Tipo assim, ele fazia um negócio que intimidava o jeito que ele tratava as pessoas, ele intimidava. Ele dava tanto nesse processo que as pessoas ficavam com vergonha de não fechar com ele. Sabe qual era o índice de fechamento desse cara? 75% do que ele apresentava, ele fechava. Um monstro. Ele está morando nos Estados Unidos hoje. Tá? É um monstro. Como é o sobrenome do Eduardo, meu amor? Feitosa. Eduardo Feitosa. Deixa eu ver se é o Eduardo aqui. Peraí. O Eduardo está lá. Ele é milionário. Milionário, porque vendeu muito. E aí eu vou falar sobre a história do plantio e da colheita com base nessa história do Eduardo. Vocês conhecem a planta chamada eucalipto, não conhece? Né? Estavam 4 amigos de infância conversando. E aí um dia, já na meia-idade, eles conversando, entre 40 e 50 anos, ele conversando com os amigos, um dos amigos estava reclamando da vida. Só para a gente fechar aqui esse bate-papo. E quando ele estava reclamando da vida, ele falou, poxa, mas a minha vida foi muito assim, eu nunca tive dinheiro, nunca deu certo nada para mim, poxa, nada nunca funcionou. Aí o cara disse, que é isso, amigo? Não fale isso. A vida é um aprendizado. Aí ele dizia, você é muito bom você falar, você é um milionário. Você, um dia desse, ganhou 6 milhões numa venda. Aí o outro diz, não, não é bem assim. E você também é um concursado. Você está super bem. Aí o outro disse assim, não, cara, que é isso? Cada um tem o que merece. Aí o cara que tem os 6 milhões disse assim para ele, amigo, não sei se você lembra, mas nós viemos da mesma infância. Nós viemos da mesma classe social. Só que quando eu fiz 16 anos, na fazenda que meu pai morava, eu conversei com um cara que fazia o quê? Ele cultivava
eucalipto. E quando ele cultivava eucalipto, ele dizia que eucalipto se planta hoje para colher 18 anos depois. Foi o que ele fez. Plantou na fazenda do pai dele, conversou com o pai dele, papai, me dá uma parte das suas terras. Tá, eu quero plantar eucalipto. E aí ele foi lá e plantou o eucalipto por toda aquela terra dele. Entendeu? E aí ele fez o quê? Plantou, regou, tratou, cuidou, poldou, tirou as ervas daninhas, tirou todo tipo de fungo, seja lá o que for, ele cuidou. Durante quanto tempo? 18 anos. E aí um dia ele estava se preparando para trabalhar no mercado de eucalipto. 18 anos. E um pouco perto de sua safra, talvez 3, 4 anos ali, começou a contactar os players do eucalipto. Quem são os players? Quem compra, quem revende, quem constrói com o eucalipto. E aí, ele fez o quê? Juntou todo aquele plantio com a pessoa certa que queria comprar dele, com a pessoa certa que iria construir com coisa dele. E ele diz, eu tenho os eucaliptos que você precisa. E aí ele fez uma venda de 6 milhões de reais. Quanto tempo ele plantou? 18 anos. Quantas vezes por dia ele cuidou? Ele se focou no processo ou no evento? Então, se a tua venda de milhões ainda não aconteceu, é porque você não plantou um tempo para trás e também está achando que alguém tem que te dar de presente. E não vai rolar presente, porque cada um está cuidando do seu. Presente vai dar a Deus por um galardão de o quê? De merecimento. E eu tenho certeza que se tivesse sido semeado nesse momento, plantado no teu coração, plantado na tua mentalidade, o que eu estou te dizendo, era só um bate-papo de 15, 20 minutos, mas eu não gosto de entregar pouco. Eu não gosto de tempo. Eu gosto de dar mais. Eu gosto. Sabe por quê, gente? Porque eu amo o processo de venda. Eu sou apaixonado pela profissão, sabe? Eu respeito quem trabalha, eu sei da saga de cada um. E não vem nada para a gente de graça. E eu sempre pensei, sabe, que seria fácil. E até parei de plantar um tempo. E quando eu menos esperei sem plantar, não tinha nada para colher. Sou um como vocês. Mas eu sei que quando eu sentei, coloquei foco, determinação, garra, coragem, sem ansiedade, sem essa relação fazer, receber, eu fiz com incondicionalidade, ou seja, ser incondicional no processo, fazer sem esperar retorno imediato, fazer para ser melhor, fazer para ser o melhor, fazer para ser extraordinário, fazer para ser avançado no que eu fazia, para botar todo esse mercado, comparado a mim, lá no chinelo. Cara, fazia assim, ó, pum! Pum, 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 parecia que estava o quê? Entrando, parecia que era uma chuva de oportunidades, chuva de possibilidades. E parece uma nuvem. Você vai aqui fazendo, aí perde o tempo, assim, perde a noção do tempo dentro do que você está fazendo ali, focado, fazendo, contribuindo, ajudando clientes, ajudando pessoas, ajudando, fazendo, acontecendo, contactando clientes. Ah, Sandro, 50 clientes? Não, cara. A gente tem que trabalhar com base de 2.000. Tu quer fechar quantas vendas por mês? Deixa eu te dar uma informação. Tu quer fechar quantas vendas por mês? Quer fechar 3 vendas por mês? 3.
Sim. 3 vendas por mês quer? A pergunta é, quem quer fechar 3 vendas por mês? Levanta a mão aqui. Está disposto a plantar? Está disposto a pagar o preço? Tu tem que trabalhar para fechar 3 vendas no mês. Tu tem que trabalhar uma base de pelo menos 1.500 clientes. E aproximadamente 3.000 imóveis. Tu tem que dominar. Como assim, Sandro? É isso mesmo? É. Eu estou falando pessimista. Se tu trabalhar essa realidade que eu estou te dizendo aqui, pessimista, tu vai fechar 3 vendas por mês. 3. Eu não estou falando de vendinha, não. Eu estou falando de venda dentro do que você se propõe a ganhar. O nível de cliente que tu quer atender e o nível de imóvel que tu está se propondo a atender. Agora, veste tua melhor roupa, dá o melhor que você tem, foca no processo, faz todos os dias, enche o motor. Enche o motor. Você já viu você passar a primeira com o motor vazio? Já viu? Passa a primeira, solta a embreagem com o motor vazio. O que é que acontece? Né? E engulha o carro, né? Pronto. É assim você passar a primeira com o motor vazio. Quando você passa a primeira com o motor cheio, o que é que acontece? O carro dá um pulo para frente e sai derrapando, deslizando. Entendeu? Enche o teu motor. Como? Prospecção, visita, entendimento do mercado. Ah, Sandro, não dá para me visitar, não tem problema. Estuda o mercado inteiro. Estuda os produtos da empresa como ninguém. Sabe o piso, de onde é que é o piso. Sabe qual é a marca do piso. Sabe qual é o tamanho da sanca, a diferença entre o pé direito e a sanca. Coisas que são importantes para tu dar para o teu cliente informações que nenhum corretor vai atrás. Nenhum. Tem domínio completo dessa história. Enche o teu motor. Lembra que o teu motor, para estar cheio, tu precisa de cliente, precisa conhecer os produtos e precisa o quê? Ser trabalhado com as habilidades, com as técnicas, com as ferramentas de venda. E se eu te ajudei hoje, eu fico grato por isso. Tá certo? Eu fico grato por isso. E eu quero que Deus te abençoe e que se você está realmente querendo colher, se você já plantou, tenha fé em Deus. Se você está ansioso porque você não plantou, antes tarde do que nunca, comece agora. Agora. Agora, largou aqui. Ó, meu amor, seguinte, segura a onda aí, segura não sei o quê, conversa com teu filho, conversa com tua mulher, com teu esposo. E sabe o quê? Combina com ele, meu amor, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um foco total aqui. Não fale comigo durante 6 horas, de 9 da manhã a meio-dia e de 2 às 5. É o meu trabalho, eu vou plantar agora. Porque daqui a 6 meses eu quero vender 3 imóveis por mês e a gente vai ficar bem. 7.000, 8.000 que a gente precisa para viver, é? Pois é, eu quero juntar 20.000 por mês. 20.000 por mês. 7.000, a gente vai viver com pouco. Porque o inteligente é aquele que deixa 12 meses de sustento guardado. Sabe? Porque, às vezes, pode acontecer uma grande oportunidade de você poder ser também, além de corretor, um vendedor do seu imóvel. Ou um comprador de um grande imóvel, de uma grande oportunidade. O mercado imobiliário é assim, cheio de oportunidades. Beleza? Show de bola? Deus abençoe vocês e vamos para o sorteio, né? São 3 livros, né? A gente combinou aí, pessoal, 3 sorteios né, para cada equipe. Um livro para cada equipe, né? Tem outros convidados aqui no chat, não tem problema, vocês podem estar acompanhando também, mas o sorteio do livro vai ser para as 3 equipes da Metros, tá certo, pessoal? Pronto. Show de bola. Aí como é que a gente poderia fazer esse sorteio aqui, Sandra? Assim, de uma forma... Vamos fazer o seguinte, quem está presente aqui, coloca
eu e coloca o nome. Eu e coloca o nome. Aí, Felipe, você vai fazer uma lista, tá? Tá. Uma lista das pessoas, colocar no papel ofício, Certo. tá? Ok? Pessoal, se vocês gostaram, eu quero contribuir mais com vocês. Mais, tá certo? Eu quero contribuir mais com vocês. E como é que eu posso contribuir sem trabalhar individualmente com cada um? Vai lá, vai na minha fanpage, Sandro Lins, consultor, e entra e me segue lá na fanpage do Facebook. Vai lá no Sandro Lins Consultor, lá no Instagram, me segue lá. Tem muita sacada, eu coloco muitos vídeos, eu faço muitas lives, tá certo? Para virar a chave. E eu quero plantar como vocês, eu quero plantar para ajudar mais pessoas. Na minha atividade, a consequência é fechar contratos, a consequência é fechar treinamentos, é trabalhar com empresas dando consultoria. É consequência. De fato, acontece quando a gente investe tempo em ajudar o próximo. Existe um toque que eu vou dar para a gente finalizar mesmo, que eu sempre quero finalizar, não consigo. Seguinte, nós estamos no momento que propósito é maior do que negócio. Ou seja, se você é corretor pelo propósito de ajudar as pessoas a alcançarem o sonho da casa própria ou de fazerem com clientes alcancem o quê? O benefício de vender os seus imóveis fazendo bom negócio, isso é um propósito. Não é vender imóveis. Vender imóveis é o quê? É a atividade. Mas o propósito é o que você realiza fazendo isso. Tá certo? Ganhar dinheiro é consequência. Beleza? Beleza, Sandro. Valeu, muito obrigado, Michele, muito obrigado, Felipe. Show, Sandro, muito obrigada. Arrebentar a boca do balão. E o livro está aqui. Vamos sim. Eu posso também aguardar, se vocês quiserem. Aqui, por enquanto, da coisa. Então, bota todo mundo aí. Show, viu? Amei. Sandro, eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou pedir para a Michele, eu vou ver com a Michele o sorteio, né? Direitinho dos nomes que participaram. Aí eu te procuro amanhã para te dar os ganhadores. Como eu estou gravando tudo, então eu peguei quem é que está participando e tal, e eu consigo fazer, tá certo? Tá ok. Passa o vídeo para mim também. Pode ser? Passa é grande, né? Eu acho que Sandro, e com certeza, quando acabar aí essa quarentena, nós vamos estar juntos, né? Numa grande convenção. A gente ficou com essa dívida aí de fazer a convenção da Matrix. Hoje a gente tem quase 60 corretores, tá? Então, acabando essa quarentena aí, nós vamos nos organizar para fazer uma convenção e com certeza você será aí o motivador dessa galera toda. Obrigada mais uma vez, quero tá? contribuir. Vai, com certeza. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo, né? Pelas suas palavras, que com certeza tocou o coração aí de cada um. Com muita objetividade, com muita clareza, né? E às vezes tudo está tão na nossa frente, basta só um start como foi esse que você deu para a gente sair dessa inércia, né? Então, muito obrigada pelas suas palavras, por motivar aí nosso time e também conte com a nossa contrapartida, tá? Todo mundo aí está divulgando a nossa live nas redes sociais, também para divulgar o teu trabalho. Então, conte conosco, vamos lá sim, todo mundo vai curtir a fanpage e vai prestigiar o seu trabalho, tá bom? Obrigada. Show de bola, gente. Ei, escolham fazer parte dos 5% que vende 80% dos imóveis. E vão e vençam. Tamo junto. Vamos sim, tamo junto. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, brother. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Vou encerrar, galera. Valeu, pessoal, pela participação.